Quer saber como usar a inteligência do próprio corpo no tratamento da sua coluna? Que tal uma técnica que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas? Olá, eu sou o Carlos Ferreira, um advogado que também atua na área da saúde. Eu sou bacharel em psicologia e certificado pela Bain School numa técnica terapêutica denominada Bioenergetics Medicine, ou medicina bioenergética, que usa a inteligência natural do corpo para remover interferências que possam estar impedindo a restauração da saúde. Vamos alinhar previamente quatro coisas importantes. A primeira delas é que, eventualmente, podemos chamar a inteligência natural do corpo de terapeuta interno. A segunda é que a gente vai focar preferencialmente no tratamento da coluna vertebral, pelo fato de que, principalmente devido às suas ramificações, a coluna é uma das partes que mais impacta em todo o restante do corpo. A terceira é que, para simplificar, eventualmente vamos nos referir a essa técnica como sincronização bioenergética, sem desmerecer nenhuma outra técnica ou denominação. E por último, mas não menos importante, vamos contar com a ajuda do meu clone, o Sr. Ferreira. Olá a todos! Por que fazer uso da inteligência artificial nos seus vídeos, Carlos? Veja, a gente pode considerar a sincronização bioenergética como a terapia do futuro no presente. E como a inteligência artificial já é realidade no nosso dia a dia, é importante usar essa tecnologia a nosso favor. Com os avanços das IAs, em breve ficará difícil saber se sou eu ou o meu clone quem estará aqui nos próximos vídeos. Mas saiba que por trás da inteligência artificial sempre haverá uma inteligência natural. A inteligência artificial tem algo em comum com a sincronização bioenergética, que é o seguinte: assim como a inteligência artificial não veio para competir com o ser humano, a sincronização bioenergética não veio para competir com nenhuma outra técnica. Ambas vieram para preencher espaços vazios. Logo, a inteligência artificial pode sim ser usada para ajudar a explicar algo que tem a ver com a inteligência natural. E é justamente essa inteligência natural o tema do nosso episódio de hoje. Como usar a inteligência do próprio corpo no tratamento de dores na coluna. Mas afinal, o que vem a ser essa tal sincronização bioenergética? Primeiro, vamos entrar no consenso de que mais importante do que a técnica é o resultado. E isso a sincronização bioenergética tem. Basta ver aí os depoimentos de quem já passou por ela. Rosíris, e o que você estava sentindo? A coluna travada, os braços travados. Eu não estava conseguindo nem andar. Depois que você passou apenas por uma sessão aqui, como é que você está agora? Já me sinto outra pessoa. Consigo fazer movimentos que eu não conseguia, abaixar, mexer os braços. Quando você chegou aqui de 0 a 10, qual era a intensidade da sua dor? Era mais de 10 anos. Então, e agora? Depois de apenas uma sessão, qual a intensidade? Zero. Você gostaria de mostrar algum movimento que você não estava conseguindo fazer? Abaixar. Ou levantar os braços. E agora está tudo normal. Recomendaria essa técnica para outras pessoas? Muito bem, para todos que estão precisando. E é maravilhosa. É um tratamento terapêutico simples, não invasivo, rápido e sem uso de fármacos. Ou seja, ela não precisa de medicamentos para funcionar. É uma abordagem de cuidados de saúde que visa aliviar dores e promover o bem-estar, mas sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos, medicamentos ou numerosas sessões de terapia. Qual é a diferença entre um tratamento terapêutico simples e um tratamento invasivo? Vamos lá, Sr. Ferreira. A diferença entre um tratamento terapêutico simples e um tratamento invasivo é que o primeiro não envolve cirurgia ou penetração no corpo, enquanto o segundo pode incluir procedimentos como injeções, cirurgias ou uso de algum dispositivo médico, ou mesmo agulhas, já que a sincronização bioenergética é quase como se fosse uma acupuntura, porém sem agulhas. Ah, já sei. É igual a EFT? Não, não é igual a EFT. EFT, para quem não sabe, é a sigla de Emotion Freedom Technique, ou técnica de libertação emocional, também bastante eficaz. E não, não é a mesma coisa. Na verdade, a sincronização bioenergética é algo bastante inovador, por ora muito pouco conhecido no Brasil, mas que eu ainda não conheço nada tão eficaz quanto. E, de novo, a sincronização bioenergética não está tomando espaço de ninguém. Ela está apenas preenchendo um espaço que antes estava vazio. Aquele espaço de usar a inteligência natural do corpo, ou seja,
o seu terapeuta interno para restabelecer a sua saúde. E como é que funciona essa técnica? Mais importante do que explicar como ela funciona, é explicar como o corpo funciona e do que a técnica é capaz. Agora veja, lembra que eu disse que é uma técnica que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas? Pois nada do que eu disser sobre essa técnica é tão impactante do que experienciá-la. Se você mora na região do Vale do Paraíba, ou mais precisamente em Taubaté, você pode agendar uma sessão na minha clínica, ou procurar um terapeuta de medicina bioenergética mais perto de você, acessando o site www.bemstum.com, onde, inclusive, você pode aprender a técnica. E acredite, este mundo vai precisar cada vez mais de terapeutas. Essa técnica trata a dor lombar crônica, Carlos? Se sim, qual é a relação entre a coluna vertebral e outras partes do corpo? Vamos lá. Sim, essa técnica trata uma dor lombar crônica. Uma dor na coluna vertebral pode irradiar para outras partes do corpo. Isso ocorre porque, dentre outros fatores que abordaremos futuramente, a coluna vertebral ela abriga a medula espinhal, que é a principal via de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Quando há uma compressão ou irritação dos nervos espinhais, a dor pode ser sentida ao longo do trajeto desses nervos. E uma compressão dos nervos cervicais pode causar dor, formigamento ou fraqueza nos ombros, nos braços e nas mãos. Pode também causar dores de cabeça cervicogênicas, ou seja, dores que se originam no pescoço e podem, inclusive, se irradiar para outras áreas, como, por exemplo, os ombros, braços e até mesmo a cabeça. Uma dor na coluna pode ainda irradiar para a frente do tórax, e ao longo das costelas, e às vezes ela acaba sendo confundida com problemas cardíacos ou pulmonares. E em casos raros, a dor pode inclusive irradiar até para o abdômen. Caramba! E mais, a exemplo do que acontece com a região lombar, problemas na região sacral podem causar dor que também se irradia para os membros inferiores. Quem sofre com isso já percebeu que, ainda que as vértebras lombares sejam maiores e mais robustas, com a finalidade de melhor suportar o peso do corpo, a compressão dos nervos lombares pode causar a famosa dor ciática, que se irradia para as nádegas, pernas e até os pés. E a terrível hérnia de disco, Carlos? Essa a gente vai falar numa outra oportunidade. É importante esclarecer que a sincronização bioenergética não interfere na questão de exames médicos em geral. E ela entende que a questão de analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes musculares, ou mesmo cirurgias, é uma decisão médica. A sincronização bioenergética não compromete os demais tratamentos e, por isso, ela deve ser vista como uma terapia integrativa, termo que eu acho mais adequado do que os termos alternativa ou complementar. No meu modesto entendimento, quando se fala em alternativa, é uma coisa ou outra. Se é complementar, é porque algo estava faltando. Por isso, o termo integrativo me parece mais apropriado. Então, a pessoa que tem dores na coluna vertebral não precisa ter medo de piora com um tratamento como a sincronização bioenergética? De forma alguma, não há risco de piora com qualquer tratamento que envolva a sincronização bioenergética. Os terapeutas até costumam brincar, dizendo que não tem como fazer mal ou bem. É um trocadilho interno. O fato é que a sincronização bioenergética não tem nenhum efeito colateral nocivo. Porque a coluna vertebral é uma estrutura complexa e vital para o corpo humano, Carlos? Veja, a coluna vertebral é complexa e vital porque, dentre outras funções, ela não só suporta o peso do corpo, mas também protege a medula espinhal e permite uma ampla variedade de movimentos. São 33 vértebras, que são aqueles ossos empilhados uns sobre os outros. Essas vértebras são divididas em 5 regiões principais: a cervical, com 7 vértebras, inclusive as 2 primeiras vértebras, atlas C1 e axis C2, são únicas. Isso porque o atlas suporta o crânio e permite o movimento de sim, enquanto o axis permite o movimento de não. Ou seja, a cervical suporta a cabeça e permite movimentos como rotação, flexão e extensão. Temos a torácica, com 12 vértebras, em que a T1 até a T12 se conectam às costelas e protegem órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Essas vértebras torácicas têm facetas articulares para a fixação das costelas. E temos também a região lombar. As vértebras L1 a L5 são aquelas que suportam a maior parte do corpo e também permitem movimentos como flexão e extensão. Depois temos a sacral, com 5 vértebras fundidas praticamente lá na base da coluna.
As vértebras S1 a S5 têm a função de conectar a coluna vertebral à pelve. A pelve é um grupo de ossos entre os quadris. Esses ossos rodeiam os órgãos como a bexiga, o intestino e órgãos femininos como o útero e os ovários. Essas vértebras praticamente se fundem para formar o sacro, que é um osso triangular localizado lá na base da coluna vertebral. E por último, a região coxígea, com 4 vértebras também fundidas e ficam na extremidade inferior da coluna, conhecida como cóccix. Vale mencionar ainda os discos intervertebrais, que se localizam entre as vértebras e atuam como amortecedores, absorvendo o impacto e permitindo a flexibilidade. Cada disco é composto por um núcleo pulposo, gelatinoso e um anel fibroso. Mas eu quero destacar aqui que o terapeuta de sincronização bioenergética não precisa ter conhecimentos profundos de anatomia para aplicar a terapia. Isso porque quem define o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito é o próprio corpo da pessoa, através do chamado terapeuta interno. Como assim, Carlos? Veja, a época em que eu clinicava como psicólogo, eu, recém-formado, ia para a clínica pensando em como o meu conhecimento acadêmico poderia ajudar determinado paciente. Hoje, eu não tenho a menor preocupação com isso. Sabe por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, quem vai definir o que eu tenho que fazer, como fazer e quando fazer, é o próprio corpo da pessoa. Por quê? A técnica permite um determinado tipo de interação entre o paciente e o terapeuta. E essa interação resulta na identificação dos registros negativos de memória que estão impedindo o paciente de entrar no seu potencial natural de autorregulação e recuperação da saúde. A partir daí, tudo que o terapeuta tem que fazer é remover esse registro usando a própria técnica, e isso, conforme eu já disse, é feito de forma simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. Então quer dizer que a sincronização bioenergética vai até a causa do problema? Sim, a sincronização bioenergética vai até onde nenhum medicamento consegue ir. A causa do problema pode ser um evento que aconteceu minutos atrás, dias atrás, meses ou anos atrás. Portanto, pode estar relacionado com as nossas emoções. E as emoções são muito importantes. Só que, como já dizia o Dr. Morter, um americano que desenvolveu essa técnica, o que a maioria das pessoas faz quando tem problema de saúde é ir a um profissional de saúde buscando uma cura passiva. Não entendi bem, Carlos. Cura passiva? Chamamos isso de cura passiva porque essas pessoas, elas acham que não precisam fazer nada além de ir lá, pagar a conta e depois fazer o que aquele profissional de saúde diz para elas. E essa tem sido uma prática que não está dando conta da demanda. As estatísticas de saúde estão aí para comprovar isso. O que o Dr. Morgan defendia era a cura ativa. E cura ativa significa que o paciente tem que se envolver e se comprometer. Ele precisa entender o que fez criar a situação que tornou a sua queixa física necessária. Queixa física necessária? Não entendi. Eu vou explicar. Imagine que o nosso corpo é como um grande time de futebol. Quando tudo está funcionando bem, o time joga em harmonia, cada jogador sabe o que fazer e o jogo flui perfeitamente. A sincronização bioenergética reconecta o time com o seu treinador. Quando ocorre uma dor ou desconforto, é como se o time estivesse enfrentando um problema porque não aprendeu uma lição importante no passado, como uma jogada que não foi bem treinada. É preciso que cada jogador, ou parte do corpo, entenda o que precisa aprender para lidar melhor com os desafios, como se fossem obstáculos no campo. Chamamos isso de participação ativa. Por quê? Porque é importante que todos no time estejam atentos e prontos para melhorar. O nosso corpo é incrível, ele tem a capacidade de se recuperar como um time perdido em campo que pode se reorganizar e voltar a jogar bem. Mas para isso, precisamos tirar o time do modo de estresse, que é como se estivessem correndo sem parar e ficando cansados. Precisamos remover as interferências que estão atrapalhando para que o corpo possa descansar, se recuperar e digerir bem tudo o que precisa, voltando a jogar de forma brilhante. Mas o que seriam essas interferências? Usando as palavras do próprio Dr. Morter, por interferências, querendo dizer qualquer pensamento que cause separação do corpo físico do poder que o criou. Isso é chamado de interferência. Então, o corpo responde perfeitamente ao estímulo. Ele responde à inteligência que o criou. E se o fizer, então a pessoa é saudável, feliz e bem-sucedida. Essas pessoas não procuram ajuda. E aqui cabe ressalvar que também não procuram ajuda aquelas
cuja dor ainda não doeu o suficiente para chegar a esse ponto. Pessoas para as quais esse tratamento ainda não é prioridade para elas. E eu te convido a uma reflexão. Em qual desses perfis você se encaixa? Eu estou quebrando alguns paradigmas para conseguir entender isso. Mas tá interessante. Continue. As pessoas que buscam ajuda terapêutica estão reagindo a problemas que elas mesmas criaram, mas não por culpa ou punição externa. Elas simplesmente responderam de maneira inadequada às tensões da vida, ou seja, de forma negativa. A questão é que o universo, que é visto como um lugar positivo, não combina bem com pensamentos e sentimentos negativos. E sabe por quê? Porque isso nos afasta do poder que nos criou e que mantém o nosso corpo funcionando corretamente. Muitas vezes, as pessoas percebem que o mesmo poder que criou o corpo é o que pode recuperá-lo. Embora os tratamentos convencionais possam mudar como nos sentimos, é importante chegar à raiz do problema. É aqui que a técnica de sincronização bioenergética se diferencia. Em vez de usar métodos invasivos, como agulhas ou medicamentos, que podem fazer o corpo se defender, essa técnica utiliza apenas toques sutis. Esses toques ajudam o corpo a perceber o que está fazendo. E, sem precisar pensar muito, a inteligência natural do corpo decide se a reação atual de enrijecimento muscular, por exemplo, é realmente necessária para aquele momento. Mas já existem outras técnicas terapêuticas com tratamento envolvendo toques sutis. Sim, já existem terapias que usam toques sutis. Só que na sincronização bioenergética é levada em conta a polaridade do corpo. E o terapeuta atua para despolarizá-lo, a fim de que a energia segmentada volte a fluir. A sincronização bioenergética está intimamente ligada aos conceitos de comunicação celular, segmentação biomagnética, sincronização de pulsação e atualização de engramas sensoriais. O que vem a ser uma segmentação biomagnética? Excelente pergunta, porque é justamente ela que a sincronização bioenergética combate. A segmentação biomagnética é um conceito que se refere à organização dos campos magnéticos emitidos por várias regiões anatômicas do corpo humano. Este fenômeno ele é observado quando o corpo é submetido a estresse ou trauma, resultando em uma desorganização ou confusão na comunicação celular. Mas qual é a natureza dessa segmentação? Vejam, a segmentação biomagnética ocorre quando há uma quebra na comunicação celular endógena, ou seja, dentro das células, e exógena, entre as células. Essa segmentação pode ser detectada através de observações clínicas e é frequentemente associada a desequilíbrios musculares e mudanças na força muscular. Quando o corpo está estressado, além da sua capacidade de manter o relacionamento magnético usual norte-sul, a segmentação biomagnética se manifesta. Essa segmentação pode levar a uma pulsação assincrônica do corpo, isto é, fora de sincronização, interferindo na comunicação normal de informações neurológicas. Então, a segmentação biomagnética deve ser eliminada para permitir que os processos restaurativos do corpo sejam eficazes. Por quê? Porque a eliminação da segmentação ela é acompanhada pela restauração da sincronia da pulsação de todo o corpo, o que é um indicador de que a segmentação foi dissipada. Durante a sincronização bioenergética, contatos físicos específicos são feitos pelo praticante em áreas segmentadas do corpo do paciente e esses contatos ajudam a reorganizar e utilizar a energia do campo magnético do paciente para dissipar a condição segmentada. E qual seria o significado clínico disso? O significado clínico disso é melhor entendido através de uma analogia. Vamos lá. Imagina que seu corpo é como uma cidade bem organizada, onde todas as ruas, que seriam as células, estão conectadas por semáforos, que seriam um meio de comunicação celular. E tudo funcionando perfeitamente. Quando tudo está em ordem, o tráfego, que no caso é a energia, flui suavemente. E a cidade, que é o seu corpo, está no reparo, descanso e digestão. Agora imagine que um grande evento, como uma tempestade, pode ser um estresse ou um trauma, causa uma pane nos semáforos. Alguns semáforos começam a piscar de forma desordenada, enquanto outros param de funcionar completamente. Isso vai criar congestionamentos, acidentes nas ruas, dificultando o tráfego. Essa desordem dos semáforos é como a segmentação biomagnética do seu corpo. Quando a comunicação celular é interrompida, a energia não flui corretamente. E isso pode causar vários problemas, e eu vou citar apenas 3 deles. 1.
Disfunções metabólicas. O metabolismo é como um sistema de abastecimento de energia da cidade. Ele garante que todas as áreas recebam os recursos necessários para a cidade funcionar. Quando há segmentação biomagnética, é como se algumas áreas da cidade ficassem sem combustível ou eletricidade, afetando o funcionamento das lojas, dos serviços. No corpo, isso pode levar a problemas como fadiga, ganho de peso ou até dificuldades digestivas, por exemplo. 2. Patologias. Patologias são como doenças ou acidentes que acontecem na cidade. Semáforos quebrados podem causar colisões, podem causar danos, assim como a segmentação biomagnética pode levar ao desenvolvimento de doenças. Isso pode incluir desde infecções até condições crônicas, como diabetes ou doenças cardíacas. 3. Problemas biomecânicos. Biomecânicos se referem à estrutura e movimento do corpo, como os músculos e articulações. Imagine que os congestionamentos causados pelos semáforos quebrados danificam as ruas e pontes da cidade. Da mesma forma, a segmentação biomagnética pode causar problemas nos músculos e articulações, resultando em dores, tensões e dificuldade de movimento. Portanto, a segmentação biomagnética é clinicamente significativa, porque, assim como a pane nos semáforos pode paralisar uma cidade, ela pode levar a uma ampla gama de disfunções no corpo. Resolver essa segmentação é como consertar os semáforos, permitindo que a energia flua novamente, restaurando a saúde e o bem-estar. É isso que a sincronização bioenergética resolve. Através da sincronização bioenergética, se propõe que o corpo recupere o controle sobre a interferência que provocou o desequilíbrio. Por exemplo, em relação à quiropraxia, isso tem implicações tanto para a etiologia, ou seja, para a causa, quanto para a correção da subluxação vertebral. Está se falando de desequilíbrios musculoesqueléticos que contribuem para a subluxação vertebral ou que possam resultar dela. Lembrando que luxação é a separação completa dos ossos que formam uma articulação. Na subluxação, os ossos na articulação ficam parcialmente fora de posição. A questão é que a memória do evento estressante e qualquer mudança neurológica que acompanhou a resposta também é armazenada como parte dos engramas cerebrais. O que seriam esses engramas cerebrais? Os engramas cerebrais são as marcas deixadas no cérebro pelas experiências que a gente vivencia ao longo da vida. Essas memórias são armazenadas de forma física no cérebro, influenciando, preste atenção, nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Se o engrama for eliciado, ou seja, expulso ou eliminado, e subsequentemente expresso de forma inadequada, isso é considerado um problema de sincronização, ou seja, a resposta é apropriada para aquele evento, mas não para a sua memória. Se reviver o evento e a mudança neurológica que acompanhou a resposta do corpo continuar evocada consciente ou inconscientemente, a condição de resposta, então, se torna uma de sofrimento, uma condição para o qual o corpo não está bem adaptado. A fisiologia do sofrimento pode prontamente levar a uma ampla variedade de condições no corpo que poderiam produzir uma patologia. Essas patologias incluem reações como superprodução de ácido estomacal, diarreia, urticária, palpitações, desequilíbrio respiratório, sudorese, visão turva, contração muscular prolongada. A última reação mencionada poderia prontamente levar os músculos a criarem um desrelacionamento entre as vértebras. Se isso for acompanhado por insulto aos tecidos circundantes, suficiente para interferir com o fluxo de atividade neural, poderia resultar em qualquer número de condições, incluindo vários estados de doenças e aberrações musculoesqueléticas. Nossa, você poderia traduzir isso aí? Claro, traduzindo, nosso cérebro guarda lembranças das coisas que vivemos como se fossem marcas deixadas por essas experiências. Essas lembranças, chamadas de engramas, ficam guardadas de maneira física no nosso cérebro e pode influenciar como agimos, pensamos e sentimos. Como o corpo foi programado para sobreviver, o cérebro adota uma fisiologia defensiva da memória para nos proteger de novas situações que gerariam mais estresse. Acontece que essa fisiologia acaba afetando funções que interrompem a digestão e estimulam a resposta adrenal, por exemplo. A postura de defesa gera músculos contraídos que não conseguem relaxar.
Isso afeta também a estrutura quanto ao posicionamento de todos os ossos do corpo, incluindo a coluna espinhal. Com a aplicação da sincronização bioenergética, a gente consegue corrigir esses sinais que afetam o sistema motor nos músculos que estavam na fisiologia defensiva. A partir dessa aplicação, eles começam a relaxar e voltar ao modo reparo, descanso e digestão. Imagine que o cérebro é como um grande álbum de fotos. Cada experiência que temos é como uma foto que colocamos nesse álbum. E quando algo faz a gente lembrar de uma experiência, é como se estivéssemos olhando para uma dessas fotos. Às vezes, o cérebro pode olhar para essas fotos de um jeito que não combina muito bem com a situação atual, e isso pode causar problemas. Se uma lembrança ruim ou uma resposta do nosso corpo a essa lembrança continuar acontecendo, mesmo quando não precisamos dela, isso pode nos fazer sentir mal. É como se o nosso corpo estivesse sempre preparado para um perigo que não está mais presente. Isso pode causar várias reações no nosso corpo, como dor de barriga, coceira, coração batendo rápido, dificuldade de respirar, suor excessivo, visão embaçada e músculos tensos. Agora preste mais atenção ainda. Essas reações podem fazer com que os músculos puxem os ossos da coluna de um jeito errado, como se estivessem desorganizando as peças de um quebra-cabeça. Se isso acontecer, pode atrapalhar a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, levando a problemas de saúde. Portanto, é importante cuidar bem das nossas emoções e de como o nosso corpo reage a elas para evitar esses problemas. Agora sim, ficou mais fácil entender. Mas qual é o principal objetivo da sincronização bioenergética? O principal objetivo da sincronização bioenergética é ajudar o corpo a funcionar melhor ao encontrar e tirar o que atrapalha os sinais nervosos. Imagina que o nosso corpo é como uma cidade com muitas ruas por onde passam mensagens importantes. Às vezes, essas ruas ficam bloqueadas, como quando há um acidente. Isso pode causar problemas. Quando algo atrapalha esses sinais nervosos, pode gerar uma desorganização e um desequilíbrio no corpo, como se fosse uma balança que precisa estar certinha para funcionar bem. A sincronização bioenergética tenta liberar essas ruas para que as mensagens possam passar direitinho. Isso ajuda os músculos a trabalharem em harmonia, como uma equipe que precisa estar bem sincronizada para ganhar o jogo. Quando os músculos estão equilibrados, eles podem ajudar a alinhar os ossos da coluna, que são como as peças de um quebra-cabeça que precisam estar no lugar certo. Além disso, tirar essas interferências ajuda os órgãos do corpo a funcionarem melhor e diminui a necessidade do corpo de estar sempre no modo de defesa, como se estivesse se preparando para uma batalha que não existe. Isso tudo contribui para a saúde e o bem-estar geral. Sim, mas de onde vêm essas conclusões? Veja, na maioria das vezes, encontramos músculos muito tensos em pessoas que estão deitadas. E isso não é adequado para essa posição de descanso. Imagine que nossos músculos são como elásticos que deveriam relaxar quando estamos deitados, mas às vezes eles ficam esticados, como se estivessem prontos para pular a qualquer momento. Para ajudar, precisamos tocar nesses pontos tensos dos músculos. Quando tocamos nesses pontos, é como se estivéssemos dando um aviso ao nosso terapeuta interno, que é uma parte do cérebro chamada cerebelo, dizendo que não precisamos estar tão tensos enquanto estamos deitados. Essa tensão é mais útil quando estamos em pé ou nos movendo. Mas, se ficamos tensos o tempo todo, isso cansa o nosso corpo, como se estivéssemos sempre prontos para uma corrida que nunca acontece. Nosso corpo não foi feito para ficar em modo de luta ou fuga por muito tempo, porque isso pode desgastar os nossos sistemas e órgãos. Queremos que o corpo perceba o que está fazendo agora e decida se essa reação é necessária para o momento atual ou se é uma resposta a algo que já passou. A técnica de sincronização bioenergética ajuda o corpo a atualizar essas experiências passadas. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas sim encontrar onde essas memórias estão guardadas no subconsciente e neutralizar a reação negativa que ficou lá. É como organizar uma gaveta bagunçada, arrumando tudo para que funcione melhor no presente. Com tudo isso que foi dito até agora, seria razoável dizer que muitas vezes a dor física pode ter origem emocional?
Vou citar alguns argumentos que ajudam a corroborar, ou seja, a confirmar a ideia de que a dor física pode sim ter uma origem emocional. Vamos lá. A conexão mente-corpo. A ciência já demonstrou que emoções e estresse psicológico podem ter efeitos físicos no corpo. O sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal, está intimamente ligado ao sistema nervoso periférico e controla os músculos e a dor. Resposta ao estresse. Quando uma pessoa está sob estresse ou ansiedade, o corpo pode entrar naquele estado de luta ou fuga. Isso pode causar tensão muscular, especialmente nas costas e no pescoço, levando a dores na coluna. Memória emocional. Experiências emocionais intensas podem ser armazenadas no corpo como memórias emocionais. Essas memórias podem se manifestar fisicamente, causando dores em áreas como a coluna vertebral. Tensão muscular crônica. Emoções como raiva, medo ou tristeza podem causar uma tensão muscular crônica. Essa tensão pode alterar a postura e a biomecânica do corpo, resultando em dor na coluna. Estudos clínicos. Pesquisas têm mostrado que pessoas com dores crônicas nas costas frequentemente relatam níveis mais altos de estresse emocional e psicológico. Psicossomático. A psicossomática estuda como fatores psicológicos podem influenciar as condições físicas. A dor nas costas é frequentemente citada como uma condição psicomática, onde o sofrimento emocional se manifesta fisicamente. Casos clínicos. Existem muitos relatos de casos em que a resolução de conflitos emocionais ou traumas psicológicos resultou em um alívio significativo ou até desaparecimento da dor na coluna. Neuroplasticidade. O cérebro tem a capacidade de mudar e se adaptar, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Emoções negativas podem reforçar padrões de dor no cérebro, mas ao abordar essas emoções é possível reprogramar esses padrões e reduzir a dor. A neuroplasticidade, assim como a mecânica quântica e a epigenética, são alguns dos pilares da sincronização bioenergética. Mas isso é tema para um outro momento. Lembre-se, o seu terapeuta interno tem uma sabedoria biológica. Portanto, ele sabe tudo sobre as funções e as condições do seu corpo. Ele também sabe o que as coisas estão como estão e o que deve ser feito para melhorar essas funções e condições. Ele sabe sobre mensagens do seu eu psicoemocional e espiritual e as condições físicas podem estar tentando representar. Ele costuma estar pronto para ajudar na interpretação dessas mensagens e ajuda a ressignificar mesmo as questões mais profundas. Esse terapeuta nunca erra. Confie nele. É verdade, Carlos, que problemas na coluna vertebral podem impactar na psicomotricidade? Sim, problemas na coluna vertebral podem impactar na psicomotricidade. A psicomotricidade é uma abordagem multidisciplinar do corpo e da motricidade humana. Ela estuda o homem e as suas relações com o corpo, sejam elas integradoras, emocionais, simbólicas ou cognitivas. A etimologia da psicomotricidade é constituída pelo prefixo grego psique, ou seja, alma, espírito, e pode-se dizer que esse pedaço se refere ao aspecto emocional da pessoa. A sílaba co faz referência à cognição, ao processamento das informações recebidas por todos nós. A ideia de movimento e força está em motriz, representando aí um dos itens mais importantes no desenvolvimento do indivíduo. E idade, etapa de vida de todos nós. Por que eu estou enfatizando essa questão da psicomotricidade? Porque isso tem uma importância fundamental na aprendizagem, principalmente na infância, e pode gerar reflexos no resto da vida da pessoa. A coluna vertebral é como uma estrada principal que passa por todo o nosso corpo, lembra? Ligando o cérebro a todas as partes que precisam se mover. Imagine que ela é uma super rodovia por onde passam várias mensagens importantes que dizem ao corpo como se mexer. Essas mensagens ajudam na psicomotricidade, que basicamente é a capacidade de fazer movimentos coordenados, como correr, pular ou até mesmo escrever. Se a coluna tem algum problema, é como se essa estrada ficasse cheia de buracos. Isso pode fazer com que as mensagens do cérebro não cheguem direito aos braços, às pernas, dificultando a realização de movimentos simples. Por exemplo, se a coluna estiver machucada, pode ser mais difícil amarrar os sapatos ou jogar bola. Cientistas descobriram que
problemas na coluna podem afetar a psicomotricidade de muitas crianças, tornando mais desafiador para elas participarem de atividades físicas. Estudos mostram que cerca de 5% das crianças podem ter dificuldades motoras por causa de problemas na coluna. Isso é como se uma em cada 20 alunos tivesse dificuldades para brincar e se movimentar como os outros. Então, a psicomotricidade pode ser considerada uma ciência que visa ao estabelecimento da conexão entre três categorias determinantes na vida de todos nós. São elas: emocional, físico e cognitivo. Vale relembrar que a busca por esse equilíbrio torna possível o aprendizado pedagógico, além do aprimoramento de diversas situações internas e externas ao indivíduo. Eu estou trazendo à tona essa questão porque muitos pais não se dão conta de que a dificuldade de aprendizagem dos filhos na escola pode sim estar relacionada a problemas na coluna vertebral. Por isso, é muito importante cuidar bem da coluna, mantendo uma boa postura e fazendo exercícios para que essa estrada continue livre, sem problemas. Assim, podemos garantir que as mensagens do cérebro cheguem direitinho onde precisam, permitindo que a gente brinque e se mova sem dificuldades. Imagine que o nosso corpo e o nosso cérebro são como dois melhores amigos que trabalham juntos o tempo todo. Eles estão sempre se ajudando e não podem funcionar bem um sem o outro. Quando você cresce, esses amigos vão aprendendo a trabalhar cada vez melhor juntos, e isso é como construir uma casa onde cada peça precisa se encaixar direitinho para ficar forte e estável. Existe um cientista muito famoso de Portugal, chamado Antônio Damasio, que estuda como o nosso cérebro e corpo funcionam juntos. Ele diz que o nosso corpo e cérebro estão conectados por fios invisíveis, que são os nervos e substâncias químicas. Esses fios ajudam o corpo e o cérebro a se comunicarem o tempo todo, como se estivessem trocando mensagens para saber como estamos nos sentindo e o que precisamos fazer. Damasio também nos lembra que somos como máquinas super complexas. Temos um corpo, que é como uma estrutura no sistema nervoso que funciona como se fosse uma central de controle, ajudando a comandar tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Se algo não está bem na coluna, pode afetar a maneira como nos movemos, ou seja, a nossa motricidade. A motricidade é como a habilidade de mexer braços, pernas e outras partes do corpo. Então, cuidar bem da coluna é super importante para podermos correr, pular, brincar e fazer todas essas coisas que gostamos. Não sei se você sabe, mas a nossa coluna vertebral, desde o início das civilizações, tem sido vista como um símbolo de força e estabilidade. Em muitas culturas, ela é considerada o eixo da vida, porque é ela quem mantém o corpo ereto e permite que as pessoas se movam livremente. Cuidar bem da coluna é essencial para manter a saúde e o bem-estar. Ela é forte, mantém tudo no lugar, mas também é flexível, permitindo que você se mova e se dobre. As vértebras que compõem a coluna são como blocos empilhados uns sobre os outros. Mas assim como a torre não está sozinha no castelo, a coluna vertebral também não é isolada do restante do corpo. A coluna vertebral é o eixo central se conectando a outros órgãos como nervos e músculos. Então, é importante entender que tudo está interligado. E a coluna vertebral é como uma estrada principal que conecta várias partes do corpo. Nela passam nervos que enviam mensagens do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. Se algo está errado na coluna, pode sim afetar outras áreas, como as pernas, os braços e até mesmo a cabeça. Isso pode causar dor, desconforto e até problemas emocionais, como estresse e ansiedade. E como a coluna vertebral se relaciona com o sistema nervoso central e periférico, Carlos? O sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, certo? Pense nele como o centro de controle do nosso corpo. Já o sistema nervoso periférico são os nervos que se ramificam da medula espinhal para o resto do corpo, como fios que levam mensagens. Devido à existência dessa interconexão, é que devemos ter uma visão holística do corpo, ou seja, enxergando ele como um todo. Então, se a coluna está desalinhada, isso pode interferir nas mensagens que o cérebro envia? Imagine que há um nó que gera um ruído num fio de comunicação. A mensagem não chega clara do outro lado. E da mesma forma, um desalinhamento da coluna pode interferir na comunicação entre o cérebro e o corpo. A coluna vertebral é mais do que apenas um suporte físico.
ela é uma parte vital do nosso bem-estar geral. Com técnicas como a sincronização bioenergética, podemos ajudar o nosso corpo a se restabelecer usando a própria inteligência natural. Cuidar da coluna é cuidar de todo o corpo, mente e emoções, garantindo aí uma vida mais saudável e equilibrada. Ela sustenta todo o nosso corpo e permite que a gente se mova com flexibilidade, certo? E além disso, vale relembrar que ela protege a medula espinhal, que é como aquela estrada de informações entre o cérebro e o resto do corpo. No futuro, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a medula. A coluna vertebral é como o mastro de um veleiro. Aliás, essa analogia da coluna vertebral com o veleiro é brilhantemente invocada por Fritz Smith, um psicoterapeuta e médico americano, conhecido por ser o fundador do método de integração corpo-mente, chamado algo como balanceamento zerado. Ele desenvolveu essa abordagem terapêutica na década de 1970, combinando os seus conhecimentos em osteopatia, acupuntura e outras práticas de cura orientais e ocidentais. O balanceamento zerado foca na relação entre a estrutura física do corpo e a energia que flui através dele, buscando equilibrar esses dois aspectos para promover a saúde e o bem-estar. Então, a analogia do veleiro é uma metáfora frequentemente utilizada por Fritz Smith para explicar conceitos complexos de equilíbrio e interação, e talvez até integração sobre o corpo e a mente. O casco do veleiro representa a estrutura física do corpo humano. Assim como o casco do veleiro precisa estar em boas condições para navegar de forma eficiente, o corpo físico precisa estar saudável e bem alinhado. As velas representam a energia vital que flui através do corpo. As velas captam a energia do vento e permitem que o veleiro se mova. Da mesma forma, a energia do corpo humano deve fluir livremente para que a pessoa possa funcionar de maneira otimizada. O mastro conecta as velas ao casco, simbolizando a integração entre a estrutura física e a energia. Um mastro forte, bem posicionado, é essencial para que o veleiro funcione corretamente, assim como a integração adequada entre corpo e energia é crucial para a saúde e bem-estar. Agora, olha que interessante, o timoneiro representa a consciência e a intenção do indivíduo. Assim como o timoneiro dirige o veleiro, a consciência e a intenção dirigem a vida da pessoa. As condições do mar e o vento representam o ambiente e as circunstâncias externas que afetam as nossas vidas. Um bom velejador sabe ajustar as velas e o leme para navegar eficientemente, independentemente das condições. Da mesma forma, uma pessoa equilibrada pode ajustar a sua estrutura e energia para lidar com diferentes situações da vida. Na prática do balanceamento zerado, essa analogia ajuda os terapeutas dos pacientes a entenderem a importância de equilibrar a estrutura física e a energia. O objetivo é criar um estado de harmonia onde o corpo e a mente possam funcionar de maneira integrada e eficiente, promovendo a saúde e o bem-estar geral. Ou seja, a analogia do veleiro de Fritz é uma ferramenta poderosa para ilustrar a complexa relação entre o corpo, mente e a energia. Ela oferece uma maneira clara e compreensível de visualizar como esses elementos interagem e como podem ser equilibrados para alcançar uma vida mais saudável e harmoniosa. Carlos, pode acontecer de a pessoa chegar na sessão de tratamento com dor na coluna e após a aplicação a dor continuar? Pode sim acontecer de a pessoa chegar na sessão com dor e após a aplicação a dor persistir. Mas lembra que eu disse anteriormente que a sincronização bioenergética funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido o balanceamento energético? A questão é que o terapeuta não tem controle sobre a prioridade do corpo do paciente. Quem define essa prioridade é um outro terapeuta, que é muito mais inteligente, e é o terapeuta interno. A título de exemplo, podemos dizer que a dor na coluna não vai matar uma pessoa, mas aquele tumor interno que o terapeuta de sincronização bioenergética não sabe que o paciente tem, e muitas vezes nem mesmo o paciente sabe que tem, esse tumor, sim, pode pôr em risco a sobrevivência da pessoa. Então, é ali que a técnica priorizou. E antes que você me pergunte, a gente faz alguns testes previamente e após a aplicação da técnica, justamente para comprovar que houve uma mudança, ou seja, que a técnica funcionou. Só que nós não sabemos em qual prioridade, mas o corpo sabe. Em detalhe, ele nunca erra, lembra? Nós temos diversos depoimentos de peregrinos que vão anualmente à Romaria em Aparecida e são atendidos gratuitamente por nós, num dos postos de atendimento a Romeiro de Taubaté. E é impressionante como a técnica é capaz de funcionar em caráter emergencial
quando aplicada fora do ambiente clínico e em meio a uma multidão. Nós estamos aqui no Centro de Atendimento aos Bombeiros, estou indo para a Aparecida e acabamos de aplicar a sessão emergencial na Dona Vera. Ela estava com várias dores, muitas dores por conta dessa caminhada. Ela está vindo de onde, Dona Vera? Ela está vindo de São José dos Campos. Ela está com uma intensidade de dor de 0 a 10, 9,5. Com a aplicação de uma única sessão emergencial, a intensidade da dor caiu para quanto, Dona Vera? Para o fato. Caiu bastante. A senhora agora está conseguindo fazer o que a senhora não estava conseguindo andar normalmente, né? Estou assim, relaxada e impressionada e agradecida. A senhora autoriza que publicar esse produto nas redes sociais? Sentada ali, várias pessoas ficaram ia na maca, tomara que chame, tomara que chame. Porque Legal, a gente tá bom. só de observar, via que as pessoas saíram muito bem. Muito obrigado pelo seu depoimento. Boa caminhada. Eu que agradeço. Agradeço mesmo, gratidão por tudo. Nós estamos aqui no Centro de Apoio aos Bombeiros e a gente está aqui com a dona Sônia. Ela chegou aqui muito cansada e com uma dor no quadril muito forte. Quando a senhora deitou na maca, de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 insuportável. Qual era a nota? Insuportável, é assim que eu falo, Estava insuportável. 10. E agora, depois de uma aplicação, uma sessão emergencial de medicina energética, como é que a senhora está se sentindo e para quanto baixou essa dor? Ah, baixou muito. Não, de 10 caiu para 100 dor. Para 0. Para 0. Bom, e a senhora recomenda essa técnica? Sim, recomendo. E a senhora autoriza a gente a divulgar isso nas redes sociais? Pode divulgar. Muito obrigado pelo seu depoimento. Uma boa caminhada. Obrigado, que Deus abençoe você e continue fazendo todos os anos esse benefício tão maravilhoso. Que Deus abençoe Você que você. agradece, tá? viu? Resumindo, se a coluna não está saudável, isso pode afetar outras partes do corpo? Exatamente. Uma coluna desalinhada pode causar dores nas costas, problemas de postura e até afetar órgãos internos. É como se o mastro do veleiro, estando torto, o barco não tem condições de navegar bem. Agora, imagine que dentro do seu corpo existe um pequeno terapeuta sempre pronto para ajudar. Este é o conceito por trás da sincronização bioenergética. Essa técnica acredita que o corpo tem uma inteligência inata, ou seja, ele sabe o que fazer para o corpo se recuperar. Às vezes, porém, ele precisa de uma ajudinha para remover os obstáculos que estão no caminho da reparação da saúde. Pense na sincronização bioenergética como um maestro que ajuda uma orquestra a tocar em harmonia. Quando a coluna está desalinhada, é como se alguns instrumentos estivessem desafinados. A técnica ajuda a afinar o corpo, removendo interferências que impedem o fluxo de energia e o fluxo de comunicação entre as partes do corpo. Isso pode aliviar a dor e melhorar a saúde geral. E é por isso que eu recomendo a você que tem alguma dor na coluna e procure um profissional que atue com a técnica de sincronização bioenergética. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, seus comentários e compartilhe com quem você sabe que sofre de dores na coluna e precisa urgentemente entrar no eixo. A sincronização bioenergética é o seu terapeuta interno e vai cuidar de você. E como eu já disse, ele nunca erra. Seu Ferreira, muito obrigado pela sua participação. À disposição, Carlos. Os interessados na sincronização bioenergética podem acessar o link que está na bio ou na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se vê em breve.